Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu queria falar um pouco sobre endividamento com vocês. Mas antes de partir para o vídeo, eu quero que você se inscreva no canal para que você possa ter conteúdos mais relevantes como esse. Para que você curta esse vídeo, caso você curta esse tipo de assunto. Deixe seus comentários aí para que a gente entenda o que você quer ver, para que você quer falar conosco, qual conteúdo a gente pode estar trazendo aqui. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai agregar para a pessoa, ou aquela pessoa que faz financiamento de tudo e tudo mais. Primeiro, a gente tem que entender que quando a gente faz uma dívida, um financiamento, são coisas que a gente precisa levar em consideração, principalmente os juros que a gente vai pagar em cima disso. Quando eu falo sobre isso, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma casa que é o sonho de maior parte dos brasileiros. O brasileiro quer comprar sua casa própria, quer ter o seu sonho de ter a casa própria e assim por diante. E quando a gente paga para pôr na ponta do lápis, ele vai financiar, vamos supor, coisa de 100 mil reais. Oi, peixe. Ele vai financiar coisa de 100 mil reais e ele vai ter uma taxa de juros de 10% ao ano. Quando a gente pagar para ver, a parcela desse financiamento, se for fazer mais ou menos 30, 36 anos, que é a média que normalmente o povo faz, você vai ter, vamos supor, vamos fazer uma conta rápida aqui. Uma média 100 mil reais com 10% de juros ao ano, você pagando por volta de 900 reais ao mês, 877,57 para ser mais exato, com a taxa de 10%, você financiando 100 mil reais. No final dos 360 meses, que dá os 36 anos, você vai ter pago para o banco R$ 315.925,20. Para a gente entender esse tipo de coisa, a gente tem que pensar bem. Por quê? Às vezes não há necessidade de você entrar em um financiamento tão alto. Você pode ter condições mais baixas se você esperar o momento certo. Às vezes você precisa saber fazer tudo isso. E se a gente leva para um parâmetro, digamos, mais bíblico, a Bíblia vai falar sobre isso já em algumas passagens específicas. Eu separei algumas só para trazer um parâmetro bíblico também, ou parâmetros da nossa realidade que a gente vive. Não precisa ser, não, eu estou usando só a Bíblia como referência. Não, você tem que entender tudo. E a Bíblia é um ponto de referência que eu escolhi pegar, porque é algo onde eu me baseio também. Em Provérbios 22:7, o próprio rei Salomão escreve que o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado se torna servo do que empresta. Quando a gente está entrando nesse tipo de parâmetro, querendo ou não, isso é verdade. Quando você faz um financiamento, quando você pega emprestado com alguém, quando você se torna esse servo, porque você tem que pagar a pessoa. Até essa dívida se quitar, você está disposto, no caso da casa, no financiamento, até você pagar a última parcela, você ainda tem o risco de perder a casa, você ainda tem o risco de diversas coisas. Mesmo que você pagou quase toda a casa por completo, se você não honrar até o final, a probabilidade de você perder a casa ainda continua. Então, é aquele negócio, quando a gente para para pensar que a gente se torna escravo deles, o prisma de visão muda. A gente tem que entender como que funciona esse prisma. A gente tem que pensar bem se há necessidade de a gente entrar numa dívida muito longa por muito tempo, ou se não há. Porque muitas das vezes eu falo para você que provavelmente não vai ter necessidade disso. Você vai estar pagando coisas que você não vai precisar. E tem diversas maneiras que você pode fazer a sua renda aumentar para que você possa comprar à vista. A mentalidade do brasileiro é poder parcelar tudo em 12 vezes, parcelar tudo, porque é o... como que chama? Imediatismo. Que ele quer tudo no agora, quer tudo imediato, e muitas vezes não tem como comprar e vai lá e parcela. Eu mesmo já parcelei muitas coisas, eu tenho coisa que eu ainda estou pagando, que está parcelada, e eu falo que é horrível você ficar preso a isso, ficar preso a essa dívida. Então por isso que quando a gente para ver nesse âmbito, a gente tem que entender muito bem o que a gente está fazendo, porque senão você vai ficar numa dívida, e se você não honrar com essa dívida, você vai acabar indo para leilão sua casa, indo poder tomar... os credores vindo tomar as coisas da sua casa. E isso, tem diversos relatos que a Bíblia, no caso, nos mostra, e hoje eu estou tomando como padrão ela, como, por exemplo, a Bíblia fala de diversas partes, mas tem uma passagem em 1 Coríntios que fala:
tu fostes comprado por um alto preço, e não vos deixais ser servos dos homens. Cara, quando a gente para entender que a gente tem um valor, tem tudo isso, e que não precisa ficar preso a homens, a dívidas humanas, a pessoas, você vê que tipo, você pode conquistar isso se você tiver mais calma e mais cautela. Se você souber se organizar melhor, se você souber fazer as coisas de uma maneira mais cuidadosa para que você não entre em dívida. Porque isso se torna um vício. Ah, eu posso comprar parcelado isso agora. Ah, eu vou comprar um carro parcelado, financiado. Ah, eu vou comprar isso financiado. Eu vou passar no cartão de crédito no celular novo. Eu vou passar... Isso vai gerar uma bola de neve que uma hora você pode se perder. Hoje nós temos um nível de inadimplência no Brasil muito alto, exatamente porque o brasileiro acha que pode parcelar tudo, e nessa de poder parcelar tudo, ele acaba se embolando, e quando vai ver ele não está dando conta mais de pagar. Porque muitas vezes a gente vai falar, as minhas dívidas fixas são isso. Só que você esquece, você programa a sua dívida fixa para o seu salário, mas você esquece da dívida variável, que muitas vezes é você ter que comprar um remédio, você ter que comprar ou algum doce, ir pro cinema, ou coisa assim, que não é algo fixo todo mês. E você acaba sobressaindo isso e a dívida fixa vai ficando, e aí o nível de juros vai aumentando e você vai se embolando. E quando você vai ver, seu nome está no vermelho, você está no Serasa e assim por diante. Então a gente tem que parar para entender se há necessidade da gente se tornar servo dos homens quando se trata de pegar dinheiro emprestado. Tem ocasiões que é necessário? Talvez, porque você não se programou bem. Talvez você não fez a sua reserva de emergência, assim por diante. Mas 90% das vezes não há necessidade da gente ficar entrando em financiamento o tempo todo. Então a gente tem que parar para pensar. Quando a Bíblia fala que nós somos cabeça e não cauda, quando a gente inverte esse papel, porque a gente fica devendo, a gente fica por baixo. Então a gente inverte até o papel do que a Bíblia fala sobre você, sobre a sua verdade. E hoje a gente vê que tipo, as leis humanas está chegando muito próximo do que a Bíblia diz. Quando se trata de diversas coisas, de credores, de dívidas, de pagamento, quando se trata de N situações, a Bíblia já relata diversas coisas antes. Ah, mas você tem que ser mais cético nessa área. De fato, se você quer olhar para um padrão de empreendedor, você precisa ser um olhar um pouco mais cético, mas não necessariamente você tem que desacreditar do que ela fala. Então, quando a Bíblia fala que a gente precisa nos policiar para isso, para que a gente não se torne muito endividado, para que a gente não envergonhe o nosso próprio nome, é exatamente por cautela a você, porque uma pessoa endividada não tem nome na praça, muitas vezes vai precisar de algo e não vai ter como. Uma pessoa enrolada não vai conseguir pegar emprestado, muitas vezes nem com amigos. Então o que eu quero trazer hoje para você? Planeje bem a sua história, planeje bem o que você vai fazer, planeje bem isso. E 90% das vezes eu peço para que você se organize para comprar as coisas à vista. Tire o hábito de comprar tudo parcelado. Perca esse hábito, porque esse hábito pode te levar para uma bola de neve, que isso vai te deixar muito enrolado no futuro, vai te deixar perdido no futuro. Então, se hoje a dica que eu posso te dar é se planeje para comprar as coisas à vista. Não se precipite em comprar a prazo e sabendo que pode ser que chegue um dia que você não vai ter condição de honrar com aquele contrato e você vai acabar perdendo o seu bem ou perdendo o que você tem, ou o mais acima de tudo, o seu nome. Você vai acabar indo pro brejo. Então, eu quero que você entenda. Tire o hábito de financiar tudo, parcelar tudo. Isso é um mau hábito que o brasileiro tem. Isso é um mau hábito que a gente tem que perder. E eu repito isso diversas vezes para ver se isso vai ficar gravado na cabeça de alguém. Mas basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu peço que se você curtiu, deixe seu like, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Tamo junto, galera.